Valeu, pessoal. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer uns exercícios de lei dos gases. Um gás ideal sofre uma transformação isotérmica em que o gás tem 5 litros de volume quando a pressão é de 12 atm. Qual é o volume do gás quando a pressão for de 6 atm? Bem, pessoal, uma consideração importante é que é uma transformação isotérmica. Sendo uma transformação isotérmica, o volume e a pressão do gás elas vão estar relacionadas antes e depois da transformação. Bem, uma transformação isotérmica quer dizer que a temperatura é constante durante a transformação, tá? Isso é importante para a gente ter essa relação de pressão e volumes, com pressão e volume inicial com pressão e volume final. 12 é a pressão inicial, o volume inicial é de 5 litros, o volume final é de 6 e nós temos a pressão final é de 6 atm e nós temos aí que o volume é igual a 60, que é o produto de 12 por 5, né? E dividido por 6, que é a pressão final. Daí nós temos que o volume final é de 10 litros. Ok, pessoal? Vamos lá? Próximo. Supondo que o ar dentro de um pneu de automóvel comporte-se como um gás ideal e que o pneu mantenha o volume constante, o que ocorre com a pressão do gás dentro do pneu, inicialmente a 2 atm, quando a temperatura do pneu dobra? Algumas considerações importantes para essa questão é a seguinte. Primeiro, o ar não é um gás ideal, mas a gente pode considerar que o ar se comporta como um gás ideal para facilitar as contas, né? A nossa resolução do problema vai depender da gente considerar esse ar como um gás ideal. Dizer também que o pneu mantém volume constante também é uma aproximação importante para a resolução, já que se o volume se altera, a gente tem uma dificuldadezinha ainda aí nas contas, mas nada demais. Porém, a gente sabe que o pneu ele se altera um pouco, né? Ele pode estar mais cheio ou mais murcho, dependendo da pressão interna do pneu. Uma outra coisa que é importante nós falarmos também é que o pneu ele pode se deformar por colisão ou por excesso de peso e por aí vai. E isso aí alteraria o volume interno do pneu. Considerar o pneu com volume constante é só para facilitar a resolução desse problema, desse exercício, tá? O que ocorre com a pressão do gás dentro do pneu se inicialmente nós temos uma pressão de 2 atm e a temperatura constante? Vejam, uma questão isométrica. Por que isométrica? Porque nós temos o volume constante, tá? Nós vamos ter uma relação entre pressão e temperatura. Então, a pressão inicial e a temperatura inicial estão relacionadas com a pressão final e a temperatura final. A pressão inicial é de 2 atm e a pressão final é o que nós queremos saber. A temperatura inicial e final não são dadas, mas nós sabemos que quando ela dobra, então, se a temperatura inicial é de T, um valor qualquer, mas a temperatura final vai ser o dobro de T. Então, 2 vezes T, 2 vezes esse valor qualquer. Nós teremos que a pressão será igual a 4T dividido por T. Assim, a pressão será de 4 atm. Ok, vamos para a próxima. Nós temos aí, olha, uma criança resolveu guardar uma bexiga com 1,2 litros de ar no freezer, tá? Sabendo que a temperatura inicial da bexiga era de 330 kelvins e depois que foi retirada do freezer ela estava com 300 kelvin, qual é o volume da bexiga quando esta foi retirada do freezer? Bem, uma consideração importante a falar é que, neste caso, a pressão inicial e a pressão final sobre a bexiga é de 1 atmosfera, que é a pressão atmosférica convencional.
Assim, a pressão sobre a bexiga é constante. Desta maneira, a gente vai ter aí uma transformação isobárica, mesmo que não esteja explícita na questão. É uma consideração importante a ser feita, uma transformação isobárica, ok? O que é que acontece? Em uma transformação isobárica, nós temos uma relação entre volume e temperatura. Daí, nós temos que o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual ao volume final dividido pela temperatura final. 1,2 dividido por 330 é igual a V dividido por 300. Assim, o volume vai ser igual a 300 dividido por 1,2 vezes 330. 1,2 vezes 330 dá 396. Então, o volume final será igual a 300 dividido por 396. Essa divisão aí dá aproximadamente 0,75 litros de volume final, ok? O gás dentro de um bujão de 20 litros está a uma temperatura de 300 K em uma pressão de 3 atm. Notem, agora nós estamos usando as três variáveis em liberdade. O gás é liberado rapidamente para um volume de 200 litros a uma pressão de 1 atm. Qual é a temperatura do gás após a transformação física? Tá? Dessa maneira, nós vamos ter que a pressão, o volume e a temperatura inicial é igual a pressão, volume e temperaturas finais. Certo? Bem, 3 vezes 20 dividido por 300 é igual a 1 vezes 200 dividido por T. Dessa maneira, nós vamos ter que a temperatura é igual a 60.000, que é 300 vezes 200, dividido por 60, que é 3 vezes 20. Assim, a temperatura final seria de 1000 kelvins. Temperatura final do gás seria de 1000 kelvins. Ok? Bem, um gás ideal está a 1 atm de pressão e a 400 kelvins de temperatura, ocupando um volume de 3,28 litros. Quantos mols deste gás está na experiência? Lembrando que a constante universal dos gases é de 0,082 atm litro por mol Kelvin, e que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura, nós temos que 1, que é a pressão inicial de 1 atm, vezes 3,28, que é o volume inicial, é igual a N, que é o número de mols, que é o que nós queremos saber, vezes 0,082, que é a constante universal dos gases, vezes 400, que é a temperatura. Assim, nós vamos ter que 0,082 vezes 400 vai dar igual a 32,8. Dessa maneira, nós temos que o número de mols é igual a 3,28 dividido por 32,8. Assim, o número de mols é de 0,1 mol. Valeu, pessoal, até mais.